Olá, meus irmãos e amigos ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da Casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo e que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Eu desde já agradeço ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais a respeito do nosso maravilhoso Deus. Nesse estudo de hoje nós conheceremos um pouco da história da Virgem Maria, mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ao estudo. Por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Maria foi escolhida por causa da graça e misericórdia de Deus. A Bíblia não relata os motivos da escolha. Não sabemos muito sobre Maria, mas o pouco que a Bíblia diz é que era ela uma virgem da linhagem de Belém. Ela era descendente de Davi, noiva de José. Tinha por parente Isabel, a esposa do sacerdote Zacarias e mãe de João Batista. Foi uma seguidora fiel de Jesus e esteve aos pés da sua cruz na hora da sua crucificação. O Antigo Testamento traz uma referência a quem viria a ser a mãe de Jesus. O Messias viria da linhagem de Davi. Nasceria de uma virgem, conforme diz em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ela seria de Belém, conforme vemos em Miqueias 5,2. que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Com certeza e sem sombra de dúvidas, que naquela época em Belém também deveria haver muitas jovens virgens e de boa família, com boa reputação, mas Maria é que foi a privilegiada de ser mãe do nosso Salvador. Maria tinha um coração humilde e com certeza Deus achou graça nela. Quando ela foi visitada pelo anjo, onde ele iria informar que ela daria luz ao Salvador, ela então ficou perturbada com a saudação dele, conforme podemos ver em Lucas 1:29, que diz: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas aceitou o seu papel. Ela louvou a Deus com um cântico. Considerou-se uma serva, que significava, conforme podemos ver em Lucas 1:48, uma escrava, que diz: Pois atentou para a umidade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela demonstrou uma atitude de submissão. Ela não ficou soberba nem arrogante por causa disso. Maria com certeza não foi escolhida de qualquer maneira aleatória. Além dela ser prima de Isabel, mãe do grande profeta do Novo Testamento, que foi João Batista, e sobrinha do sacerdote Zacarias, que trabalhava no templo, ela com certeza era temente a Deus e tinha conhecimento sobre a vinda do Messias, aquele que viria a salvar a humanidade. No entanto, sua escolha foi por mera graça de Deus. Agora vamos falar de algumas curiosidades que não são contadas por aí, mas que constam na Bíblia Sagrada. Será que Maria teve outros filhos depois de Jesus? A Bíblia tem um relato que a gente pode ver em Marcos 6,33, uma situação que muita gente crê que Maria não teve filho nenhum, que ela não teve nem relação sexual. Então vamos ver algumas situações. Essa situação aconteceu quando Jesus estava pregando para os moradores locais. Está em Marcos 6,33. Eles diziam entre eles: Não é este o carpinteiro?
filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Então, assim, Jesus, a Bíblia fala que o ministério dele começou com 30 anos. Provavelmente, antes disso, ele ficou morando com a mãe e com o pai e os irmãos, e auxiliando o pai ali como carpinteiro. Por isso, podemos crer que sua mãe teve outros filhos, conforme a gente viu no texto acima. E aqueles homens, eles deviam ficar ali conversando entre eles e admirados com aquilo, espantados, escandalizados até, porque o que Jesus devia falar é: eu estou aqui em nome do meu pai me enviou. Só que o pai que eles viam era José. Então, como eles iam aceitar aquilo com naturalidade? Eles com certeza ficavam: esse rapaz aí enlouqueceu. Então eles não entendiam nada. Isso aí até ia causar um certo escândalo ali entre eles. Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela se manteve virgem depois do nascimento de Jesus, até porque ela se casou com José. Depois de casada, ela poderia ter relações sexuais, porque isso não seria considerado pecado, uma vez que o sexo praticado depois do casamento e dentro dos padrões morais que agradam a Deus não é pecado. Um erro muito cometido para quem adora Maria e é idolatra é achar que ela nunca pecou e achar que ela nunca fez sexo, pois para esses o sexo é pecado. Mas a grande verdade é que sexo não é pecado quando praticado por um casal casado, conforme manda a lei divina. Uma outra evidência é que Maria e todos os discípulos, apóstolos, profetas, todo mundo que veio antes de Jesus pecou, está registrado em Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos esse texto, ele já conhecia Maria, ou pelo menos já tinha ouvido falar, já que seu ministério começou depois da morte de Jesus. Então a gente pode ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando começa o ministério dele depois da conversão dele, quando ele ia a caminho de Damasco e Jesus falou com ele ali. Então assim, eu não pretendo, com esse estudo, desmerecer Maria, mãe de Jesus, mas quero deixar bem claro que adorá-la, se prostrar diante de uma imagem feita pelo homem e pedir que ela interceda por nós, por exemplo, isso não é da vontade de Deus. Pois Deus deixou escrito que adorar outro Deus que não fosse Deus mesmo seria pecado grave. Veja o que Deus deixou escrito em Êxodo 20, do versículo 2 ao 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, nem fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Se prostrar diante de uma imagem feita por nós é desprezar a Deus. Nós sabemos que Maria, como todos os discípulos, foram pessoas extremamente tementes a Deus, porque ela era uma mulher temente a Deus, mas com certeza, como os próprios sacerdotes e profetas que existiram antes de Jesus, também pecaram. Só devemos adorar a Deus, não a homens. A Bíblia diz que Maria foi agraciada, ou seja, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra graça, na origem original grega, quer dizer favor imerecido. Ou seja, ela recebeu o privilégio pela graça de Deus e sem merecer de ser mãe de Jesus. Tem uma outra ocasião aqui, que a gente também pode ver, em Atos dos Apóstolos,
que diz assim: Maria e seus filhos, irmãos de Jesus, estavam reunidos no dia de Pentecostes. Isso a gente pode ver em Atos dos Apóstolos 1, no versículo 14. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Maria e os irmãos de Jesus se juntaram aos outros discípulos em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, conforme está lá em Atos dos Apóstolos 1,14, que diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A família de sangue e a família espiritual estavam finalmente unidas pela sua fé em Deus Pai, através do que aprenderam com Jesus, que esteve com eles. No dia de Pentecostes, Jesus e eles estavam todos reunidos em um só lugar orando, quando o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas e a pregar sobre o reino de Deus para outras pessoas. E neste dia, 3.000 pessoas se converteram. Depois a Bíblia não nos conta nada sobre a vida de Maria. Muitos creem que ela ascendeu aos céus como Jesus, mas a Bíblia não relata isso. Quando Jesus estava na cruz, perto de morrer, ele passou para João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Vejam o que diz o texto bíblico. Está relatado no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nesse texto podemos ver claramente que a vida de Maria seguiu sem Jesus, mas não ascendeu aos céus. Ela continuou junto com seus filhos e com os discípulos, fazendo a vontade de Deus, que era levar o Evangelho a toda a criatura em todas as nações. Mas Maria gerou Jesus no seu ventre e o amamentou e lhe deu uma criação conforme a vontade de Deus, e sempre o levava ao templo, onde ele, ainda criança, debatia com os doutores da lei, que ficavam impressionados com tamanha sabedoria. Ela, apesar de saber do sofrimento que ele viria a passar, pois lá em Isaías 53 e no Salmo 22, já podia se ler sobre o sofrimento do Messias. Ela, ainda assim, como toda mãe, sofreu muito ao ver todo o sofrimento dele. Mas ela cria de todo o coração que estava diante do seu Salvador e Libertador. Ela sabia e depois pôde vê-lo ressuscitado. Ela soube durante todo o tempo que nunca esteve errada a respeito do filho que gerou. Ele era, sem dúvida, o filho prometido, do qual muitos profetas já haviam profetizado. Ela nunca se portou como alguém maior que ele. Maria, assim como todos os discípulos e apóstolos, viveram uma vida de muita retidão e santidade, de muito temor na presença de Deus. E se hoje temos a palavra de Deus e a liberdade para ler e aprender e poder se edificar através dessa palavra santa, se deve muito a eles, que são os verdadeiros discípulos, que deram suas vidas a fim de tornar o nome de Jesus e o poder de Deus conhecido em todo o mundo. Esses homens e mulheres são até hoje grandes exemplos para todos nós. Então a gente tem que observar a vida que eles viveram e tentar viver uma vida parecida, se a gente quer seguir a Cristo e obter a salvação eterna. Eu vou ficando por aqui e já vou agradecendo a todos os irmãos ouvintes desse canal.
Vocês podem comentar, podem tirar suas dúvidas, colocarem lá, que eu respondo a todos. Se vocês tiverem gostado desse estudo, se inscrevam, compartilhe. Isso não custa nada e vai ajudar bastante o canal. Um forte abraço e até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.